Você já deve ter visto aí uns vídeos que viralizam, vídeos realistas, assim, que até mostram períodos históricos. Aí, ó. Tem áudio esse aqui pra gente, Abriu o mar diretora? no grito. É isso, Olha solta o áudio isso, aí, vamos parceiro. ver. Coloca aí. Caraca, olha isso aqui, velho. Tamo no meio do MAR. Tipo, literalmente. Cara, você imagina que isso pode não ser real? A gente tá falando, sabe de quê? De inteligência artificial. Volta com o tio aqui, 11 horas e 18 minutos. E nós estamos recebendo nesse momento uma convidada que vai destrinchar para a gente, conversar um pouco mais. Vou conversar com a Maiane Batista, que é uma especialista em IA. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigada, Walter. Bom dia para você aí de casa. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui por conta própria. Pode falar. Conta próprio risco, vamos dizer assim. É para a gente ter medo da IA? Olha, depende de como vai ser utilizada, né? Depende de quais dados vão ser utilizados, quais comandos vão ser dados e para quem está sendo direcionado essas informações. Então, assim, tem que ter muita responsabilidade ao fazer um determinado prompt, fazer um determinado vídeo, não só por questões sociais, né, de prejudicar alguém, mas também por questões naturais, né? O tanto de vídeo que é feito, por exemplo, esses vídeos que aparentemente são simples, eles gastam muita água. Então, isso também é uma questão ambiental, de ter cuidado com isso. Acho que é importante que a gente falar sobre isso, a questão da segurança, e exatamente esse ponto que eu gostaria de tocar com você como uma especialista nessa área. Quais são os principais sinais, né, que um vídeo foi manipulado, foi feito por IA? Bom, tem muitos detalhes, né? Às vezes fica um pouco mais ofuscado, né? A gente percebe principalmente na boca, tem sempre umas variações, assim, de justaposição de imagem. Então, isso faz com que a gente perceba, por exemplo, nesses vídeos que estão sendo passados, que não é uma coisa real, porque são várias imagens justapostas, né? Que é o que a gente chama de inteligência artificial generativa, né? O GANs. Então, elas brigam uma com a outra para ver quem acerta melhor, para ver quem fica mais fidedigna a uma determinada imagem. Ou seja, elas são treinadas com diversas imagens. Como a gente pode perceber, tem pessoas que têm sotaque, pessoas não, né? Tem alguns vídeos que têm sotaque, tem vídeos que têm pessoas que são de determinadas localidades, né, do Brasil. Então, a gente tem que começar a perguntar, por exemplo, de onde que vêm esses dados, né? Porque para serem tão similares, assim, para estarem, né, tão fidedignos, assim, a gente precisa se perguntar de onde que esses dados estão vindo. Será que o Google, por exemplo, que é o dono dessa ferramenta, ela tem responsabilidade por esses dados? Quais são, né, e quais estão sendo treinados? Então, são várias questões quando se trata disso. Eu estou acompanhando, assim, eu termino ficando meio que viciado nesses vídeos, eu vou vendo um, vou vendo o outro e tal. Meio viciante. Uns contam histórias bíblicas, outros e assim vai conquistando aí o nosso interesse. Essa questão do Marisa vídeo Maior. aqui, essa aqui é uma outra personagem, né, que viraliza nas redes sociais. E gostaria que você falasse sobre isso, porque termina confundindo de fato as pessoas. É possível ter um aplicativo, uma pessoa como eu, ou quem está em casa acompanhando, consiga identificar que se trata de uma inteligência artificial? Olha, por enquanto, ainda não tem uma ferramenta que seja possível validar se um vídeo, por exemplo, como esse, é fake, né? Mas tem algumas ferramentas que ficam assim, de modo fechado, né? O Record.ai, que é da Unicamp, é uma ferramenta que ela é fechada, né? Por enquanto, ela ainda não está sendo utilizada para o público, mas é utilizada por órgãos governamentais. Então, assim, só no olhômetro mesmo, mas quando a gente consegue olhar, por exemplo, a gente percebe uns desfoques, assim, na boca, no rosto, né? E a Marisa Maior, por exemplo, nem toda vez ela está da mesma forma. Às vezes ela está um pouco mais parda, às vezes ela está um pouco mais branca, o cabelo tem um coque, outras vezes está Chanel. Então, assim, não é fidedigno, porque o prompt ele vai mudando. O prompt é o comando, né? O texto que a gente dá para fazer um determinado vídeo, por exemplo. É possível ensinar crianças e idosos a identificar os conteúdos falsos na internet? Olha, é possível. Na verdade, acho que a gente, né, a nossa geração, tem uma responsabilidade em tratar disso com as crianças, né, com as pessoas mais idosas, justamente porque
é muito fácil, né, de cair com esses vídeos. A gente, que já tem um pouco mais de familiaridade, a gente ainda fica nessa dúvida ainda. Algumas pessoas que trabalham com fotografia, com edição de vídeo, edição de imagem, não tem tanto essa dúvida porque a gente percebe, né, as rugas, algumas falhas. Então, assim, a gente percebe essa justaposição das imagens, né? A gente consegue verificar que não é um vídeo verdadeiro. Mas as pessoas mais idosas, né, as crianças, não têm essa noção. E eu acho que tem que ter uma alfabetização visual, né, para que as pessoas consigam entender, olha, isso daqui é uma imagem real, isso daqui é uma imagem falsa. E uma alfabetização visual é isso, né, demonstrar quais são as imagens reais, né, de pessoas, né, de fato, e quais são as de IA. As de IA, na maioria das vezes, elas são extremamente sintéticas, assim, elas têm uma nitidez, assim, muito, como é que eu posso dizer, fabricada mesmo, né, na imagem. A gente consegue, quem está estudando, né, consegue perceber isso. Eu acho que poderia ter oficinas, né, e outras coisas que a gente, para trabalhar em cima disso. Olha, eu lembro do filme do Exterminador do Futuro, que na época era algo assustador e, e a trama ali, o roteiro, dizia que no futuro as máquinas iam dominar o mundo. Como é que você enxerga isso? Olha, na verdade, contaram pra gente essa ficção distópica que era relacionada aos robôs, né? Ninguém falou pra gente que a IA ia chegar primeiro, porque até então no Exterminador do Futuro a IA está dentro do robô, mas fabricar um robô, ensinar o robô todas essas questões que são muito nossas, essas idiosincrasias, é muito mais difícil programar um robô para isso. Então é muito mais fácil a IA, porque tem um computador e com esse tanto de texto, áudio, vídeo, que é colocado nas redes sociais, a gente dá os dados, né, na verdade, então aí ficou muito mais fácil a popularização das IAs do que propriamente dos robôs. Se falava muito na perda de empregos, né? Ah, as pessoas vão perder os seus empregos porque está chegando aí a inteligência artificial e ela pode criar uma redação de jornalismo, por exemplo, com editores de texto, enfim. O que você pensa sobre isso? De fato, a gente tem que se preocupar com relação a isso? Olha, infelizmente, assim, há 3 semanas atrás eu pensei, não, acho que não é possível, né? Mas recentemente, na semana passada, o CEO da Duolingo demitiu diversos funcionários para colocar IAs no local. A Favors também, que é uma empresa de fora, e fazer alguns trabalhos rápidos, como, sei lá, criar uma logomarca, um site ou alguma coisa do gênero, demitiu também muitas pessoas para trocar por inteligências artificiais. Mas o ponto é como que nós profissionais estamos nos preparando para isso. Porque colocar um texto, colocar um prompt é fácil, né? Mas o texto ele fica sintético. Quando a gente lê, a gente sabe quando foi feito por um ChatGPT. Assim, a gente que trabalha muito, lê muito sobre isso, a gente consegue enxergar quando um texto é feito por ChatGPT. Quem é professor também. Eu consigo analisar alguns textos de alunos e eu fico, nossa, isso aqui foi feito por ChatGPT com certeza. E assim, como nós estudamos com isso, trabalhamos com isso, o ponto importante como jornalistas é trabalhar isso como uma ferramenta, para que ela não fique no nosso lugar, mas a gente conseguir utilizar a ferramenta para que ela não fique no nosso lugar. Então, isso significa colocar um estilo de linguagem para ela, um estilo de linguagem que a gente utiliza para ficar, né, para fazer os textos de acordo com a nossa personalidade. Perfeito. Eu vi um estudo feito nos Estados Unidos, que eu acho que foi o primeiro país a, de fato, trabalhar, né, trabalhar com a inteligência artificial, sobre essa questão aí dos empregos. As pessoas estavam com medo, mas lá uma pesquisa que foi realizada lá mostrou que houve crescimento também no mercado de trabalho, de tecnologia. Então, assim, não é de fato tão assustador assim, né? Assim, não é tão assustador, mas assim, de quais empregos de tecnologia a gente está falando, né? São dos programadores, são dos engenheiros de prompt, então, assim, varia bastante para quem são esses empregos. Pessoas de call center estão perdendo emprego, né? Então é muito mais fácil configurar numa planilha e dar para um robô, né? Um robocall, que a gente chama robocall, para fazer essas ligações, porque é muito mais rápido. Mas atendentes também. Então, assim, tem várias variações. Quais empregos que vão ser? Mas, assim, como programadora, né? Mas cursos vão surgir, né? Não, cursos vão surgir. As pessoas vão buscar também seu espaço. É importante que a gente tenha em mente que
assim, né, buscar, de fato, como utilizar essa ferramenta, mas para que não fique de um modo sintético, né, para que qualquer um faça. Olha mas só, que a gente coloque o nosso estilo. O assunto é vasto, né? É bate-papo aqui para o dia todo. Quero agradecer a tua vinda aqui por muito explicar. A gente obrigada. começou falando aí sobre segurança, finalizou aí com a oportunidade que as pessoas podem ter, inclusive para o futuro, já começar a compreender, né? Não está restrito, não está limitado a somente jovens, não. E pessoas idosas também podem ficar aí de frente com a tecnologia e dominá-las. Exato. Inclusive crianças, né? A gente pode, é muito mais fácil ensinar uma criança a programar, por exemplo, em qualquer linguagem de programação, do que as pessoas mais adultas. Então, eu penso que agora é o momento, né, de alfabetizar as crianças para a tecnologia, aqui em Manaus, né, principalmente. Mais uma vez, obrigado pela tua participação obrigada, aqui. viu? A gente te espera outras vezes aqui, viu? Muito obrigada, Bater eu que um papo, agradeço. conversar sobre tecnologia.